Rafael contratou um pedreiro para realizar uma pequena obra em sua casa. O pedreiro cobrou R$ 200 por dia de serviço e trabalhou durante 40 dias na obra. Sabendo-se que o gasto total dessa obra foi de R$ 20.000, a porcentagem que Rafael gastou com o pedreiro corresponde a. Então nós vamos primeiro calcular aqui quanto ele gastou com o pedreiro. R$ 200 por dia durante 40 dias. Então vamos multiplicar 200 vezes 40, vamos encontrar aqui R$ 8.000. Então ele pagou R$ 8.000 ao pedreiro. Pagou R$ 8.000 de quanto? Pagou R$ 8.000 de um total de 20.000. Como eu quero o meu resultado em porcentagem, aqui ele quer o resultado em porcentagem, você vai multiplicar por 100. Então esses dois zeros do 100 vão eliminar dois zeros aqui do 20.000. Depois eu vou tirar mais dois zeros aqui do 8.000 com esses dois que sobraram. 80 dividido por 2, 40%. Então ele pagou 40% de 20.000 ao pedreiro. Alternativa correta, a letra D. Questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: Joyce está lendo um livro de 340 páginas na versão digital e seu dispositivo de leitura mostra seu progresso em porcentagem. O dispositivo de leitura indica que Joyce já leu 70% do livro. Pode-se afirmar que já leu desse livro entre... Então a gente vai calcular aqui 70% do livro. Como que eu faço 70% do livro? Eu vou pegar 70 dividido por 100 e vou multiplicar pela quantidade de páginas que tem o livro. Como o livro tem 340 páginas, a gente multiplica por 340. Aqui a gente vai tirar 0 com 0 e 0 vai com 0. Sobrou o quê? 7 vezes 34. 7 vezes 34 vai dar 7 vezes 4, 28. Foi o 2. 7 vezes 3, 21. Com 2, 23. Então ela já leu 238 páginas. Então esse resultado vai estar entre 230 e 240 páginas. Questão número 3. Numa fábrica foi constatado que um lote de 8.000 relógios, 1,5% apresentou defeito. Então ele tem um lote aqui total e me dá a porcentagem que está com defeito. E esses relógios foram descartados. A quantidade de relógios descartados nesse lote foi... Então a gente vai calcular aqui 1,5% de 8.000. Então qual que é a técnica? Você vai colocar aqui 1,5 sobre 100 e vai multiplicar pelo 8.000. E aí você vai ter a quantidade de relógios que foram descartados. Corta os dois zeros aqui com os dois zeros do 100. Você vai ficar com 1,5 vezes 80. E aqui você vai andar essa vírgula aqui para a direita, cortando esse zero. Então você vai ficar com 15 vezes 8. Então aqui você vai trabalhar sem vírgulas. 15 vezes 8, 120. Então a alternativa correta da questão, letra C. Questão número 4. A questão abaixo foi elaborada com base em informações apresentadas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e estão relacionadas ao município de São Roque. No ano de 2017, 22.593 pessoas no município eram consideradas ocupadas, ou seja, estavam trabalhando. Sabe-se que esse número correspondia a 25,5% da população do município. No referido ano, conclui-se corretamente que a população de São Roque em 2017 era de... Então, se você tem aí que 22.593 corresponde a 25,5%, você pode calcular o 100%, que vai ser a população total. Então, vamos colocar aqui 100. Então, aqui vai ficar, multiplica meios pelos extremos, dá 25,5x é igual a 22.593. Quando você multiplicar por 100, é só colocar aqui os dois zeros. Então, x vai ser 22.59300 dividido por 25,5. Para tirar essa vírgula, você vai fazer o seguinte, você vai tirar a vírgula daqui e vai colocar outro zero. Aí você vai dividir esse número aqui por 255. Só que aí, para você dividir, você não precisa pegar ele todo. Você pode pegar ele só até o zero aqui. Porque como o número de baixo ele termina em 5, se você pegar um número de cima que termina ou em 0 ou em 5, ele vai ser múltiplo. Então dá para você fazer só até o 22.593. Então fazendo essa divisão, vamos fazer essa divisão aqui. Vou usar esse espaço aqui. Então depois eu volto. É 22.593,0 dividido por 255. Vou só conferir aqui para não colocar o número errado. É isso mesmo. Então aqui nós vamos ter o seguinte. 8 vezes... Por que vai ser 8? Se eu pegar aqui até 3 casas, vai ser 225. É menor do que 250. Então, quando eu pego a próxima casa, ou o número aqui vai ser 8 ou 9, né? Normalmente aqui 8 ou 9. Eu vou testar o 8, por quê? Porque eu tenho duas opções aqui que tem o 8. Eu vou testar para ver se dá certo. Se não der, eu testo com 9. Tento 9. Então, 8 vezes 5 dá 40. Então, aqui eu vou colocar um 0 e vai um 4. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44.
põe o 4 e vai o 4 novamente. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. Então aqui dá 9, aqui dá 1, 2. 219 é menor do que 255, então vou descer aqui o 3. Só que aí deu 2.193. Eu vou colocar o 8 de novo e já vou pegar esse resultado. 2.040, que é menor do que 2.193. Então aqui sobra 3, aqui sobra 5 e aqui sobra 1. Deu 153. Só que eu vou descer o 0, vai ficar 1.530. E agora eu vou colocar aqui 6. 6 vezes 5, 30. Põe o 0 e vai o 3. 6 vezes 5, 30 com 3. 33, põe o 3 e vai o 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Olha só, deu certinho. Deu 886. Aí eu vou voltar aqui com esse resultado e vou colocar o seguinte. Eu vou colocar a divisão que deu 886, só que tem 2 zeros. Então vou adicionar, vou chegar ao resultado aqui que é a letra D. Questão 5. A questão 5 ele te dá um pacote de informações e a pergunta é a seguinte. Do total de megawatts de energia utilizado no dia 17/10/2019, a quantidade de megawatts de energia que foi proveniente de fontes não renováveis correspondia aproximadamente. Então ele quer saber o seguinte. Eu tenho aqui as informações e as informações que eu preciso saber são essas. Preciso saber essas informações para poder fazer o meu cálculo. Então aqui eu tenho o seguinte, a quantidade de energia total e a quantidade de energia não renovável. Como eu quero a porcentagem, eu vou dividir a energia não renovável, que é 141.640.135, dividido pelo total, que é 174.865.315. E aí eu vou multiplicar isso aqui por 100, para encontrar o meu resultado aqui em porcentagem. Esse resultado aqui vai dar para nós aproximadamente 81%. E essa continha aqui eu vou deixar para você tentar fazer, tá? Essa daqui eu vou deixar para poder você treinar aí, trabalhar um pouquinho essa parte de fazer operações, fazer divisões e multiplicações. Vamos fazer a questão número 6. Questão número 6 diz o seguinte. Do número total de candidatos inscritos em um processo seletivo, apenas 30 não compareceram para a realização da prova. Se o número de candidatos que fizeram a prova representa 88% do total de inscritos, então o número de candidatos que realizaram essa prova é... Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Ora, se 88 foi fazer a prova, significa que eu tenho quantos por cento que não foram fazer a prova? 12%. Então, esses 30 que ele está me dando aqui, ele corresponde a 12% do total da prova. Então, você vai fazer 12% corresponde a 30. Se eu quiser aqui 100%, que é o total, quantos candidatos teriam que fazer a prova, né, o completo, eu vou chamar de X. Então, eu vou ter aqui 12x, vou multiplicar meios pelos extremos, é igual a 100 vezes 30, que dá 3.000. Então, aqui eu vou ter que x corresponde a 3.000 dividido por 12. 3.000 dividido por 12, nós vamos encontrar 250. Só que esses 250 seria o total. Mas aí ele quer saber o número de candidatos que realizaram a prova. Só foi 88%. Então, se 250 corresponde a 100%, se eu for lá e pegar meu 100% e subtrair 12%, que são os faltosos, eu vou encontrar meus 88%, que é justamente o que eu quero. 100% dá 250. Faltosos eu tenho 30. Então, 250 menos 30, 220. A alternativa correta aqui será a letra D. Então, 7. Em uma fábrica de pneus de bicicleta, houve um curto-circuito que danificou algumas máquinas e, devido a esse curto-circuito, a produção dessa fábrica no mês de fevereiro foi de 27% menor que a quantidade de pneus produzidas no mês de janeiro desse mesmo ano. Sabe-se que a quantidade de pneus produzidas nessa fábrica no mês de fevereiro foi de 7.154 pneus. Com base nessas informações, podemos afirmar que a quantidade de pneus produzidos no mês de janeiro foi igual a... Então, ele está dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo para mim que essa quantidade produzida foi 27% menor. Então, ela não corresponde aos 100% com relação a janeiro. Ela corresponde aí a 73% da produção. Então, você vai ter aí que 7.154 corresponde a 73%. Se eu quiser o 100%, eu vou chamar ele de X. Feita a minha regra de 3, agora é só executar. 73x é igual a 7.154. Quando você multiplicar por 100, você vai acrescentar 2 zeros. Então, o teu x vai ser 7.15400 dividido por 73. Tá? Dividido por 73. Então, vamos fazer aqui essa continha para a gente ver como é que faz. Tá? Vou fazer ela
um pouco mais abaixo, porque eu vou ter mais espaço aqui. Fazendo essa divisão, vamos colocar outra cor aqui, para não confundir. Você vai ter aí 7,15400 dividido por 73. Então, 71 não dá. Então, eu vou pegar 715. Pegando 715, eu vou usar aqui 9, tá? 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, eu vou colocar aqui o 7 e vai um 2. 9 vezes 7, 63. Com 2, 65. 65. Então, você vai ter 5 menos 7 não dá. Pede um emprestado. Vai ficar 15. 15 menos 7 dá 8. 70 menos 65 dá 5. Então, deu 58. Desce o 4 aqui, ó. Desce o 4. Então, quantas vezes agora 73 vai dar 584. Quando a gente fez 9 vezes 73, deu 657. Então, eu vou fazer aqui apenas 8. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 3, 24. Põe o 4 e vai o 2. 8 vezes 7, 56. Com 2, 58. Então, eu tenho aqui, ó, 584 menos 584 deu 0. Aqui deu 98, mas eu ainda tenho 2 zeros. Eles vão vir para cá automático. Então, o resultado aqui vai ser a letra D, 9.800 pneus. Questão 8. Julgue o item. Suponha-se que o tanque de gasolina de um carro tem a capacidade de 50 litros. Então, o tanque tem lá capacidade de 50 litros. Esteja com 20% de combustível. Beleza, tem 20%, então quanto é que está faltando para encher? 80% é o que falta para encher. Nesse caso, para se encher o tanque, serão necessários 20 litros. Aí você vai dizer se é verdade ou mentira. Então, você calcula aí 80% de 50 litros, que é o que falta para encher, e ver quanto é que dá o resultado. 0 vai com 0, 0 vai com 0, 8 vezes 5, 40. Precisa de 40 litros para poder encher o tanque. Então, esse item ele está errado. Questão 9. Em um festival de gastronomia no centro da cidade, a quantidade de mulheres está para a quantidade de homens na razão 12 para 13. Então, você tem 12 mulheres para 13 homens. Então, significa que a cada 25 pessoas, vou colocar assim, cada 25 pessoas, você tem 12 mulheres e 13 homens. Logo, o percentual de mulheres presentes então, o percentual vai ter que ser sobre o todo. Então, são 12 mulheres dividido para 25. Como é o percentual, vou multiplicar por 100. 100 dividido por 25 dá 4. 12 vezes 4, 48. Então, 48% são mulheres. Letra D. E a questão número 10, né, a última questão desse primeiro bloco, diz o seguinte: o total de inscritos em um concurso público foi 1.600 candidatos. Então, tenho 1.600 candidatos inscritos. Considerando que 5% total dos candidatos inscritos estavam concorrendo a vagas reservadas a pessoas com deficiência, então tenho 5% pessoa com deficiência. 15% estava reservada para pessoas que estavam concorrendo a vagas para afrodescendentes. Assinale a alternativa que representa a quantidade de candidatos inscritos que concorriam a vagas de ampla concorrência. Então, ampla concorrência sobrou o quê? 80%. Porque você já tem 5 aqui para deficientes e 15 para afros. Então, você tem aí 20% já utilizado. 80% de 80% do total aí, que é 1.600. Então, 80% de 1.600, você corta os zeros aqui, multiplica o 8 vezes 16, que dá 128, e acrescenta o zero. Então, você tem aí 1.280 vagas, são as vagas reservadas para ampla concorrência. Esse foi o primeiro bloco de resolução de questões. São 10 questões, eu vou resolver sempre de 10 em 10 questões. Questão número 11. Uma cliente entrou em uma loja de departamentos e comprou uma bolsa cujo preço na etiqueta era R$ 440,60. Como ela pagaria à vista, o gerente da loja fez um desconto de 10%. Assinale a alternativa que indica o valor pago pela cliente, considerando o desconto. Então, como ela teve um desconto de 10%, você vai fazer o seguinte, ó. 440,60 corresponde a teu 100%. Para você encontrar o 10% é bem simples. Você vai andar a vírgula aqui uma casa para a esquerda. Então, você vai ter 44,06 centavos que vai corresponder ao teu 10%. Então, é só deslocar a vírgula aqui uma casa que você já tem 10%. Como ela recebeu esse desconto, você vai pegar aí o 440,60 centavos e vai subtrair 44,06 centavos. 10 menos 6 dá 4, 5 menos 0 dá 5. Então aqui já dá para ver que vai ser a letra D, mas a gente vai confirmar. 10 menos 4 dá 6 e aqui ficou 43, tá? Eu estou fazendo o seguinte, se você não tem prática em fazer essas subtrações, aqui eu emprestei 1, ficou 5 e aqui virou 10. Então 10 menos 6 deu 4 e 5 menos 0 deu 5. Aqui da mesma forma, emprestei 1, ficou assim. 10 menos 4, 6 e 43 menos 4 deu
39. Então, alternativa correta da questão, letra D. Vamos fazer a questão número 12. Questão número 12 diz o seguinte: uma grande rede de lojas lançou uma promoção de televisores de 40 polegadas. O preço original da televisão era de R$ 2.000 à vista, então ele já me dá o preço aqui à vista. O gerente baixou o preço em 20%, vendendo o produto por R$ 1.600. Então, ele era R$ 2.000, o gerente deu um desconto aí de 20%. 20% corresponde ao quê? A R$ 400. Então, quando ele subtraiu aqui R$ 400, correspondente aos 20%, ele vendeu o televisor por R$ 1.600. A promoção seria válida por 7 dias somente, voltando ao preço original praticado pela loja no final desse período. Assinale a alternativa que apresenta o percentual, olha aí a porcentagem, que o gerente deveria aplicar sobre o preço em promoção. Então, agora ele vai ter que aplicar aqui uma porcentagem, nós vamos ter um acréscimo aí de alguns porcento, que eu não sei quanto, para que o mesmo voltasse a ser igual ao preço original. Então, ele precisa fazer o seguinte: o valor que ele tem é o novo 100%. É o novo 100%. Só que ele precisa voltar ao valor original. Então, ele precisa aumentar aí R$ 400. Então, esses R$ 400, nós vamos calcular quanto que é. O que a gente pode fazer aqui de cara? Podemos eliminar esses dois zeros do 400 com esses dois zeros do 1.600. Então, vou ficar aqui com 16x igual a 4 vezes 100, 400. Então, o teu x vai ser 400 dividido por 16. Você pode estar simplificando aqui. Então, você pode colocar 200 por 8, depois você coloca 100 por 4, vai simplificando por 2. 100 por 4 já está fácil de verificar que é 25%. Então, você já achou o resultado. Ele vai ter que fazer aí um acréscimo de 25% em cima de 1.600 para poder ter R$ 400 a mais e voltar a ter R$ 2.000, que era o preço original. Questão número 13. Um lojista lançou uma promoção para liquidar alguns produtos que estavam parados no estoque. Então baixou o preço desses produtos em 20%. Após alguns dias, percebeu que ainda não estava vendendo de acordo com o esperado e deu mais 10% sobre o valor dos produtos que já estavam em promoção. Então ele deu mais 10%. Assinale a alternativa que apresenta o percentual total de desconto que foi dado, considerando o preço original do produto. Como quando você tiver esse tipo de questão que não dá o preço original, o que você vai fazer? Você vai considerar aí que é R$ 100. R$ 100 que corresponde também a 100%. Quando você fizer os acréscimos ou redução, o que passar de 100 aumentou. O que diminuir de 100 é o que diminuiu em porcentagem também, que é isso que a gente vai fazer aqui. Olha só, dos R$ 100 eu vou aplicar aí um desconto de 20%. Então, se você der 20% de desconto em cima de R$ 100, o teu produto vai passar a ser R$ 80. Então, agora o teu produto é R$ 80. Só que em cima desses R$ 80 aqui, ele teve mais outro desconto aqui, que é de 10%. Então, 10% de 80 é 8. Então, 80 menos R$ 8 vai dar R$ 72. Então, o teu preço original, ele valia 100%. Como você está vendendo agora por 72% do original, você tem como verificar quanto foi de desconto. Então, é só fazer a subtração. Você começou vendendo ele por 100, deu um desconto, passou a vender por 80. Agora, você está vendendo ele por R$ 72, que corresponde aí a você ter dado mais um desconto de 10% sobre esse valor, que é sempre sobre o novo valor. Então aqui você deu um desconto, aqui vai ser 10 menos 2, 8, e aqui vai ser 9 menos 7, 2. Deu um desconto de 28%, alternativa correta, letra C. Questão 14. Para formar sua empresa, Josué tomou R$ 50 mil emprestados a juros simples de 3% ao mês. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Josué conseguiu baixar 10% do valor do aluguel mensal de R$ 1.000 e por isso pagará menos de R$ 850 mensais. Então, essa informação aqui, ela não tem relação com essa. Então, você vai usar só essa parte aqui de baixo. Então, quanto que é 10% de 1.000? 10% de 1.000 é 100. Então, você vai pegar aqui, ó, 1.000 menos 100, vai encontrar 900. Como que eu calculo 10%, 15% no valor? Você faz assim, ó, 10 sobre 100 vezes o valor. Então, esses dois zeros aqui vão com esses dois zeros. 10 vezes 10, 100. Então, por isso que eu fiz aqui 10% de 1.000, R$100. 1.000 menos R$100, 900. Ele está dizendo aqui que ele pagará menos que 850 e eu estou vendo aqui que ele vai pagar 900. Então, o item está errado. Questão número 15. Para formar sua empresa,
Josué tomou 50 mil emprestado a juros simples de 3% ao mês. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Para contratar os funcionários, Josué utilizou 40% do empréstimo. Então, note que agora sim tem uma relação com o que ele pegou emprestado. Isto é, utilizou 20 mil. Então, a gente vai calcular 40% do valor que ele pegou emprestado, que é os 50 mil. Você vai colocar aqui 50 mil, corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 4 vezes 5 dá 20. E repete quantos zeros tiver. No caso aqui tem 3 zeros. Então, realmente, ele utilizou aí 40%, corresponde a 20 mil. Esse item está correto. Vamos agora fazer a questão 16. Para formar sua empresa, Josué tomou 50 mil emprestados a juros simples de 3% ao mês. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Josué vendia um produto a R$ 12,50 e decidiu colocá-lo em promoção por R$ 10. Esse desconto foi de 25%. Então, você tem um produto aí que é R$ 12,50, que corresponde a teu 100%. Você pode colocar aqui que ele é o teu 100%. Aí o que você vai fazer? Você vai dar um desconto aqui. Quanto foi dado de desconto? Foi dado R$ 2,50 de desconto. Então é só procurar quanto que corresponde esse valor em porcentagem. Então 2,50 vai ser nosso X. X vezes 12,50, 12,5x. 2,5 vezes 100, 250. Então teu X vai ser 250 dividido por 12,5. Aí aqui você pode tirar essa vírgula e colocar um zero aqui. Você vai ficar com 2.500 dividido por 125. Divide aí o 250 por 125, que dá 2, e repete esse zero. Então, esse desconto que ele deu aqui não foi de 25%, ele corresponde a 20%, então esse item ele está errado. Questão 16. Questão 17. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas possui uma diretoria executiva que é assessorada por um conselho, com 6 conselheiros efetivos e 6 suplentes. Então, tem aí, 6 efetivos e 6 suplentes. Sendo que desse total, 3 são mulheres. Então, 3 de um total aqui que é 6 mais 6, 12, né? Dos 12 eu tenho 3 que são mulheres. Além disso, esse Conselho Regional tem uma comissão de assuntos políticos, com 5 membros, uma comissão de grandes animais, com 6 membros, e uma comissão de ética, bioética e bem-estar animal, com 5 membros. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. A porcentagem de mulheres que atuam como conselheiras entre efetivos e suplentes é inferior a 34%. Então, é 3 mulheres de um total de 12, que é esse 6 mais 6. Como eu quero em porcentagem, é só multiplicar aqui por 100. Então, eu vou ter aqui, posso simplificar, o 3 com 12 vai dar 1/4. 1/4 vezes 100. 100 dividido por 4, 25. Então, tem aqui 25% do total aqui dos conselheiros são mulheres. Como ele diz aqui que é inferior a 34, 25 é inferior a 34. Então, o item está correto. Questão 18. Em uma via expressa, o limite de velocidade é de 90 km por hora. João recebeu uma multa por dirigir nessa via com uma velocidade 30% acima do permitido. Então, vamos calcular aqui 30% de 90. 30% de 90. 0 vai com 0, 0 vai com 0. 3 vezes 9, 27. Então, ele estava 27 km por hora a mais. Então, 90 com 27 vai gerar para nós aí 117 km. A alternativa correta, a letra B. Aí nós temos agora a questão número 19, que envolve um gráfico. Diogo trabalha como motorista e o gráfico abaixo representa a quantidade de corridas que ele realizou cada dia ao longo de 7 dias. Então, ele me dá as corridas em 7 dias. De acordo com os dados do gráfico, do total de corridas realizadas na semana, dos 7 dias, né, que é a soma de tudo, o número de corridas realizadas no final de semana corresponde a. Então, essa questão aqui, o certo seria ele ter colocado que vai dar aproximado. Mas a gente vai fazer a conta e a gente vai ver por quê. Aqui 4, 2, 2, 2, 4, 10 e 12. Então, quando tiver assim um gráfico de barra, né, de coluna, você vai colocar em cima os valores. Então, ele quer saber aqui o número de corridas realizadas no final de semana com relação ao total. No final de semana foi 10 mais 12. Então, eu tive 22 corridas, que foi sábado e domingo. E o total aqui, 22 com 4 vai dar 26, 28, 30, 32, 36. Então, tem aí 22 corridas de 36. Como eu quero em porcentagem, que aqui está tudo em porcentagem, eu multiplico por 100. Aqui você pode simplificar.
em cima e embaixo por 2, vai dar 11 sobre 18 vezes 100. E aqui você pode simplificar o 100 com o 18. Vai ficar 11 vezes 50 sobre 9. Por que 9? Porque eu dividi o 100 por 2 e o 18 por 2. 11 vezes 50, 11 vezes 5, 55. E põe o 0, dividido por 9. Então, a gente vai fazer essa continha aqui. 550 dividido por 9. Então, vou ter aqui 6 vezes 9, 53. Certo? 53 não, 54. Olha o erro aí, olha o erro. 6 vezes 9, 54. Então aqui eu vou ter 55 menos 54, 1. Desce o 0. 1 vezes 9, 9. Sobrou 1 aqui, então vai dar 61,11, vai dar 1 infinitamente aqui. Então, aqui você vai ter o quê? Um valor que é aproximadamente 60%, porque é o valor mais próximo que eu vou ter aqui. Então, essa questão, por dar um valor aproximado, deveria sim ter mostrado aqui que seria corresponde a um valor aproximado de tanto. Aí você colocaria aqui o aproximado. A alternativa correta da questão aqui foi colocado letra D, mas é uma questão que dava até para entrar com recurso. Questão número 20, para finalizar, ela trata do seguinte: um bloco de carnaval, no seu segundo ano de desfile, teve um aumento de 30% de público em relação ao primeiro ano. No terceiro ano de desfile, também teve um aumento de 30% em relação ao segundo ano. Qual foi o percentual de aumento de público do terceiro para o primeiro? Então, quando não tiver, você coloca aí o primeiro ano que tinha 100 pessoas e faz o cálculo em cima de 100. No segundo ano, aumentou 30%, então foi para 130. No terceiro ano, aumentou também 30%, mas em cima desse segundo valor aqui, ó, 30% em relação ao segundo ano. Então, você vai calcular aqui 30% de 130 para saber quanto é que a gente vai somar. Então, 0 e 0 vão com esses dois zeros. 3 vezes 13, 39. Então, você vai somar ao 130, 39. Então, vai ficar 169. Quando você comparar esse daqui com o primeiro, teve um aumento de quanto? 69%. Seja bem-vindo à resolução das questões de 21 a 30 do e-book sobre porcentagem. Questão 21. Uma transportadora cobra pelo frete 5,6% do valor da mercadoria a ser transportada. Qual é o valor de um frete se o valor da mercadoria é de 20 mil reais? Então, você vai pegar os 5,6% e vai multiplicar aqui por 20 mil. Zeros vão com zeros. 5,6 vezes 200, 1.120. Alternativa correta aqui, letra A. Questão 22. A empresa de ônibus numa cidade aumentou o preço da passagem em 100%. Então, como aqui nessa questão ele não me dá um valor, eu vou considerar um valor aí de R$3 na passagem de ônibus. Como tal percentual de aumento não estava previsto em contrato, o valor da passagem retornou ao valor antes do aumento. Com relação ao valor aumentado, aconteceu a seguinte porcentagem de redução. Então, o importante aqui é você ver com relação a quem que você vai medir aí a porcentagem de redução. Então, ele tinha um valor que era R$3, teve um aumento aqui de 100%, então levou esse valor de R$3 para R$6. Então, um novo valor aqui, R$6. Com base nesse novo valor, você vai ter que fazer uma redução para que ele volte a ser o anterior aí, os R$3. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar aqui o teu R$6 e vai considerar que ele é 100%. Então, você vai utilizar esse valor aí como referência. Como você quer trazer ele aí para R$3, você precisa dividir ele por 2, né? Trazer para metade. Então, significa que você precisa reduzir aí 50% do teu valor para poder você ter o preço de antes. Alternativa correta, letra B. Questão 23. Um evento anual de música em 2 anos teve um aumento de público de 56%. Então, você tinha uma quantidade de pessoas no ano lá, que eu vou chamar de ano 0, que tinha 100 pessoas. Aí passou lá o primeiro ano e depois o segundo ano. E ele percebeu que com relação a esse ano inicial, teve um aumento de 56%. Então, vou considerar aqui que se você tiver 100 pessoas, 56% vai te levar aqui para 156 pessoas no segundo ano. No primeiro ano, o aumento foi de 20%. Então, ele já consegue prever aqui que o primeiro aumento foi de 20%. Então, 100 com 20% de 100 vai dar 120, tá? Só que do primeiro ano para o segundo, né? Qual foi o percentual de aumento de público no segundo ano? Então, quanto que eu tive de aumento aqui que levou de 120 para 156? Aí sim, a ideia de você saber com relação a quem você vai medir a porcentagem. 120 vai corresponder ao teu 100%. Você vai medir com relação a ele. De 120 para 56, aumentaram 36 pessoas, que vai ser teu X. Aí você vai medir quantos por cento em cima desse valor aqui, e quantos por cento em cima desse valor você vai ter para chegar aí aos 156. Então, vamos ter aqui 120x é igual a 36 vezes 100
3.600. Então aqui nós vamos ter x igual a 3.600 dividido por 120. 0 vai com 0. 36 por 12 dá 3 e repete o 0. Então tem aí 30% de aumento com relação ao... Depois que ele tem um aumento aqui no primeiro ano. Do 100 para o 120 teve os 20%. E do 120 para o 156 vai ter um aumento aqui de 30%. Só que se você fizer o cálculo do primeiro ano com relação ao segundo, né, do ano zero inicial para o segundo ano, você vai ter aí um aumento de 56%. Então tem que estar sempre tomando cuidado com relação a quem você vai fazer o cálculo. A alternativa da questão aqui vai ser a letra E. Questão 24. Em um evento compareceram 130 homens e 208 mulheres. A taxa percentual que representa a quantidade de homens em relação ao total de mulheres. Cuidado que aqui ele não está falando com o total de pessoas, é o total de mulheres. Então você vai pegar aqui os 130 e vai dividir por 208 e vai multiplicar por 100 para ter em percentual. Então, muito cuidado quando se tem na questão total. Pode ser o total, que seria a soma de homens mais mulheres, o total de pessoas, mas aqui ele quer saber a quantidade de homens com relação à quantidade de mulheres. Então, o que que nós temos? Vamos fazer esse cálculo, eu vou fazer aqui um pouco mais abaixo para poder ter o espaço. Então, vai ficar 13000 dividido por 208. Vamos armar aqui e efetuar. 300 dividido por 208. Então, quantas vezes 208 para dar um número aqui, ó? O 1 não dá, 13 não dá, 130 não dá, eu vou ter que pegar 1.300. Então, quantas vezes 208 para dar aqui o número próximo de 1.300? Aí eu vou me basear aqui pelos primeiros números que tem em cada uma das respostas. Então, eu posso colocar aqui 3, 1, 5, 4, 5 ou 6. Eu vou utilizar o 6. 6 vezes 8, 48. Com 8 e vai um 4, certo? Vai um 4 aqui, em cima desse 0. 6 vezes 0 é 0, desce o 4. 6 vezes 2, 12. Então aqui, ó, deu um número bem próximo de 1.300. Aqui eu vou ter o 3 vai emprestar 1, vai ficar 12. Aqui vai ficar 10. Só que esse 10 vai emprestar 1, vai passar a ser 9. E aqui 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 4, 5. Então eu tenho aqui 52. 12 menos 12, 0. Desce esse 0 aqui. 2 vezes 208 vai dar. 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 0, 0, desce 1. 2 vezes 2, 4. Deu aí 520 menos 416. Aqui vai dar 4, tá? E aqui vai dar 0. E 5 menos 4 vai dar 1. Deu 104. Aí o que a gente vai fazer? Esse 104 aqui, ele é menor do que o 208. Eu vou colocar uma vírgula e vou adicionar um 0. 5 vezes 208 vai dar aí 1040, certinho. Então, o resto 0. Encontramos aqui que a relação entre a quantidade de homens e a quantidade total de mulheres é de 62,5%. 62,5%. Alternativa correta da questão 24, letra D. Vamos para a questão 25. Na loja de Mariana, determinado produto custava no dia 1º de dezembro, vamos colocar aqui 1/12, custava R$500. Então, esse era o valor do teu produto, 500. No dia 15 desse mesmo mês, esse produto recebeu um acréscimo de 15%. Então, no dia 15/12, você vai dar aí 15% de aumento. Então, vamos calcular 15% em cima de 500. Zeros vão com zeros, 5 vezes 15, 75. Então, o produto passou a ser R$575. Aí, agora, você vai ter o seguinte, no dia 26, recebeu um desconto de 20%. Então, no dia 26, vamos colocar aqui 26/12, ele recebeu um desconto aqui de 20%. 20% em relação a quem? 575. Então, eu vou calcular aqui do lado. Vai ficar 575 vezes, pode ser assim também, tá? A porcentagem pode vir depois. 0 vai com 0. 2 vezes 575. Vamos calcular aqui. Quando é 2 vezes, eu gosto de colocar assim somando. É mais rápido. 0 vai 1. 15 vai 1. Que deu 11. Deu 1.115, 1.150, só que eu vou ter que dividir por 10. Deixa eu apagar aqui. A multiplicação aqui deu 1.150, só que eu vou dividir por 10, então no caso vai ser 115. Então esse valor aqui, 575, vai receber um desconto de R$115, que refere-se a 20% do valor. Então tirando aqui R$115, eu vou ficar com 575 menos 115, 0, 6, 4, R$460. Bom, eu tenho todos os valores aí. Eu posso apagar tudo certinho. Foi só o meu rascunho, você pode estar fazendo aí nos versos das folhas. E aí vamos para as alternativas. Considerando essa situação
assinale a alternativa correta. O produto passou a custar R$ 575 no dia 26. No dia 26, 460, tá fora. O produto passou a custar 460 no dia 15, 575, tá fora. O produto custava menos no dia 1º do que no dia 26. No dia 26 está menor do que no dia 1º, então está fora. No dia 26 o produto passou a custar o mesmo valor que no dia 1º, então os valores aí não são iguais. No dia 26 o produto passou a custar menos que no dia 1º, verdade, está custando R$ 460, alternativa correta, letra E. Questão 26. Questão 26 é uma questão só de cálculo mesmo, assim, não tem muita interpretação. 0,89% de 400 é igual a 356. Olha o que ele está dizendo, ó, que 0,89% de 400, eu cortar aqui zeros com zeros, eu vou ter 0,89 vezes 4. 0,89 vezes 4 nunca vai ser igual a 356, então ele é diferente de 356, então esse item aqui está errado. Aí você vai fazer o próximo vai ser 1.700% de 18 é igual a 30.600, você coloca 1.700% de 18, zeros vão com zeros, 17 vezes 18 não vai ser diferente de 30.600. É só você pensar assim, se fosse 20 vezes 20 daria 400, que já seria um número menor do que 30.600, então não tem nem fundamento você ir fazer essa multiplicação para demonstrar que é menor do que 30.600. Agora você vai fazer aqui a letra C. 1/5 de 1.000 corresponde a 25% de 1.000. Então, se a gente faz aqui 25% de 1.000, esse 25% a gente pode simplificar. Eu posso cortar o zero, mas eu posso simplificar para verificar se dá 1/5, tá? 25 sobre 100 é 1/4. Então, 1/4 de 1.000. 25% de um número é só dividir o número por 4. Então, esse item também está errado. 0,018 é igual a 12% de 0,15. Então, 12 sobre 100 de 0,15. Aí aqui tem um truquezinho que eu vou usar, matemático, eu vou fazer assim. Vou manter esse e vou multiplicar por 15 sobre 100. Tá? Vou andar duas casas aqui no 15 e vou colocar sobre 100. Então, vou ter 12 vezes 15, 180, dividido por 100 vezes 100, que é 10.000. Tá? 10.000. Aí 0 vai com 0. 18 dividido por 1.000 dá 0,018, que corresponde ao que ele está dizendo aqui. Então, o item correto, letra D. Questão 27. O Ministério da Saúde recomenda que o peso de uma mochila, junto com o material dentro dela, não ultrapasse 10% do peso da criança, a fim de se evitar dor, desvio de postura e até mesmo lesões mais sérias na coluna. Com essas informações, qual deverá ser o peso máximo de uma mochila junto com o material carregada por uma criança que pesa 46,5 kg? Então, o peso máximo aí, 10%, que eu vou ter aqui desse valor. Então, 46,5, aí eu vou multiplicar por 10%. 10% é 10 sobre 100. Então, 0 vai com 0. 46,5 dividido por 10 dá 4,65 quilogramas. Alternativa correta aqui, letra A. Questão 28. Um produto de marca A custa 5% a mais que o mesmo produto da marca B. Aí aqui nessa questão ele não me dá valores. Eu vou considerar que o da marca B custa R$100. Se o da marca B custa R$100 e o da marca A custa 5% a mais, então vou dizer aqui que o da marca A está custando R$105. Fica mais fácil você fazer a questão. Se o preço do produto A sofreu um acréscimo de 9%, então qual é a porcentagem que o produto da marca A custará a mais que o produto da marca B? Então você vai pegar aqui 105 e vai incidir aí 9%. Então vamos multiplicar 9 vezes 105. 9 vezes 5, 45. Vai o 4. 9 vezes 0 é 0. Desce o 4. 9 vezes 1, 9. Então eu tenho aqui 945 dividido por 100. 9,45. Então esse é o valor que eu vou incidir em 105. Então eu vou ter 105 mais 9,45. 45, 14 vai 1, 114,45. Então, se a gente comparar 114,45 com 100, quanto é que está passando? 14,45%, letra D. Questão 29. Uma escola tinha 300 alunos e 60% deles faziam o curso de inglês em 2018. Então, você tinha 300 alunos e 60% desses 300, que a gente vai calcular aqui, ó, 180 alunos faziam o curso de inglês em 2018. Isso aqui em 2018. No ano seguinte, a escola passou a ter aulas de inglês e foi feito um novo levantamento. Verificou-se que essa porcentagem diminuiu para 40%. Então agora são só 40% dos alunos da escola. Sabendo-se que a quantidade de alunos na escola aumentou 20% em 2019, a diferença entre a quantidade de alunos que
fazem curso de inglês de um ano para o outro? Então, o aumento de 20% vai ser em cima de 300. Você tinha 300 alunos, então vai ser 300 mais os 20%. Quanto que é 20% de 300? 20 sobre 100 vezes 300. Zeros vão com zeros, 20 vezes 3, 60. Então agora ele tem aí na escola 360 alunos. Só que desses 360, apenas 40%, né, diminuiu para 40%, não diminuiu 40%, diminuiu para 40%. Então você vai pegar esses 360 e você vai calcular aí 40%. 0 vai com 0, 0 vai com 0, ficou 36 vezes 4, que a gente vai fazer aqui do lado. 4 vezes 6, 24, vai o 2, 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Então aqui eu tenho 144. Aí ele diz, a diferença entre a quantidade de alunos que fazem curso de inglês de um ano para o outro é, no ano eu tinha 180 alunos fazendo curso de inglês, que era 60% de 300, e no outro ano eu vou ter aí 40% de 360, porque houve um aumento de alunos na escola de 20%, que foi calculado, trazendo aí o número de alunos atual para 360. Então, 40% de 360 dá 144. 180 menos 144, 6. 7 menos 4, 3. 36. Alternativa correta aqui, letra A. Questão número 30. Em 2020, o pedágio da terceira ponte foi reajustado. Com o aumento, o pedágio unidirecional, cobrança única para os dois sentidos, para automóvel, caminhonete e furgão, com os dois eixos e rodagem simples, passou a ser 2,10. 10 centavos a mais que os R$ 2 cobrados anteriormente. Esse aumento corresponde a que percentual do valor cobrado anteriormente? Sempre reforçando a você, que está estudando a parte de porcentagem, o seguinte, você tem que ver com relação ao que você quer a porcentagem. Então, anteriormente, ele cobrava R$ 2. Então, esses R$ 2 correspondem ao teu 100%. Quando ele passou a cobrar aí, vou colocar 2,00. Quando ele passou a cobrar aí 10 centavos a mais, você vai calcular quanto que representa 10 centavos do teu valor, dos teus R$ 2. Vai ser X. Então, aqui 2 vezes X dá 2X. 100 vezes 0,10 dá 10. Então, X vai ser 10 dividido por 2, 5%. Então, significa o quê? Que 10 centavos corresponde a 5% de R$ 2. Passando aqui a ter agora um valor de 2,10. A alternativa correta da questão 30 será a letra C. Questão 31 da banca IBAT. Uma empresa possui uma matriz M e duas filiais, A e B. Então, tem aqui a minha empresa distribuída na matriz e nas filiais A e B. 45% dos empregados da empresa trabalham na matriz. Então, tem aqui 45% de E. Eu coloquei a variável E para representar a minha empresa. Trabalham na matriz. 25% dos empregados trabalham na filial A. Então, você vai ter aqui que 25% da quantidade de pessoas que trabalham na empresa trabalham na filial A. Consequentemente, se você somar aqui os dois, vai dar 70%. Você vai ter 30% do total de funcionários da tua empresa trabalhando na matriz, na filial B. Não foi dito no texto, mas é uma consequência dessas informações. De todos os empregados dessa empresa, então do total de empregados da empresa, 40% optaram por associarem-se a um clube. Então você vai ter aqui, ó, 40% dos empregados, eles se associaram a um clube, sendo que 25% dos empregados da matriz, então ele não usa todos os funcionários aqui, todos os empregados da nossa matriz. Ele usa apenas 25%, só que vai ser 25% de 45% do total de pessoas que eu coloquei aqui da minha empresa. Então eu vou colocar assim, eu vou ter aqui 25% de pessoas que estão na matriz. Na matriz eu tenho 45% de E, então vai ser 25% de 45% do total de funcionários da empresa. E 45% dos empregados da filial A, então tem aqui 45%, mesmo sistema, de 25% de E. Por que 25% de E? Porque na minha filial A tem 25% do total de empregados dessa empresa. Quanto você vai ter para o B? Ele diz o seguinte, ó, o percentual de empregados da filial B que se associaram ao clube E. Então, lá, esse aqui é da minha matriz, aqui é da minha filial A, e eu quero saber o percentual eu vou colocar como X, o percentual X% da quantidade que eu tenho aqui em B, que é 30% de E, que se afiliou. Aí, como que a gente vai resolver isso aqui? O que eu sei até agora é o seguinte, que quando eu somar, vou colocar até outra cor aqui nesse meu marca-texto, quando eu somar essa porcentagem aqui, que se afiliou e pertence à matriz, com essa porcentagem que se afiliou e pertence a A, e essa porcentagem aqui,
somando todo mundo, eu vou ter que ter 40% do total. Vou colocar assim, do total. E o total eu estou chamando aqui 40% de E. Então, eu posso descobrir quantos por cento de E já foi aqui, quantos por cento de E foi aqui, para saber quanto por cento eu vou ter aqui que se afiliou e pertence aqui à filial B. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, vai multiplicar certinho, vai fazer a multiplicação de 25% vezes 45% para saber qual é a porcentagem aqui de M. Note que eu vou ter o contrário aqui, né? 45% vezes 25%. Então, o resultado vai ser igual. 25 vezes 45, vou fazer aqui do lado. 5 vezes 5, 25, vale 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 4 vezes 5, 20, põe o 0 e vale 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Então, vou colocar aqui 10. 5, 2, 1, 1. Então, eu vou ter aqui em cima 1.125 dividido por 100 vezes 100. Aí aqui você tem que ter sim conhecimento em matemática. O conhecimento que você tem em matemática vai ser um grande diferencial na hora que você estiver fazendo seu concurso. Então, quanto mais você treinar esse tipo de questão, que envolve mais raciocínio, melhor você vai chegar para fazer a prova. Então, nós temos aqui o seguinte. Como que eu vou utilizar aqui o meu conhecimento em matemática? Eu vou dividir 1.125 por 100, vou encontrar 11,25 dividido por 100. Então, eu vou representar isso aqui como 11,25%. Então, ao invés de continuar fazendo a divisão aqui, eu vou deixar em porcentagem. Porque aí eu vou ter que o pessoal aqui da matriz representa 11,25% de E, certo? Do total E. E como aqui vai ser 45 vezes 25, também vai representar 11,25% de E. Então, já tem os dois. E como eu sei que eu tenho que somar todo mundo, eu vou somar 11,25 com mais 11,25% de E, com mais um valor desconhecido, que eu não sei, que é justamente referente aqui os da filial B, e o total tem que dar 40%, colocar assim, 40% de E. Então, somando 11,25 com 11,25, quanto é que a gente vai obter? Eu vou somar aqui do lado, vou apagar aqui um pouquinho. Não tenha pressa, não seja precoce, tá? Veja toda a resolução. Então, eu vou apagar essa parte aqui para usar como rascunho. Então, vou ter 11,25%, que foi da filial da matriz M, 11,25%, que foi da filial A. Somando aqui, 0 vai 1, 5, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 22,50 nesses dois. Corresponde a 22,50. Se eu quiser saber quanto que foi para o B, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 40 e vou subtrair 22,50. 0, aqui vai emprestar 1, vai ficar 3 e aqui vai ficar 10. Só que esse 10 vai emprestar 1, vai passar a ser 9 e aqui vai ser 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. E 3 menos 2, 1. Então, eu tenho 17,50% do total, eles são referentes aqui ao pessoal da filial B. Então, como eu tenho aqui o meu cálculo, o que é o meu cálculo? O meu cálculo aqui é o seguinte, eu vou multiplicar uma porcentagem dessa galera aqui, ó, que está na minha filial B, uma porcentagem dessa galera, vezes o total que eu tenho, e esse valor tem que dar 17,50. Então, eu vou ter aqui x% vezes 30% de E, tem que dar 17,50% desse total. Então, aqui o que eu já posso fazer? Como aqui eu vou ter com relação a E, esse Ezinho posso eliminar. Porque eu vou encontrar só uma porcentagem, literalmente aqui, como foi feito aqui, ó, 25%, 45%. Então, eu vou encontrar só uma porcentagem com relação ao total E. Então, posso eliminar o Ezinho. Aí, aqui eu vou representar como x sobre 100, que é x%, vezes 30%, tem que ser igual a 17,50%. Então, 1% desse aqui eu já posso eliminar, porque vai estar dos dois lados, tá? Esse 0 eu posso eliminar com esse aqui. Aí ficou 3x igual a 10 vezes 17,50, que vai dar 175. Então, teu x vai ser 175 dividido por 3. 175 dividido por 3, 5 vezes 3, 15, sobra 2, desce o 5. 8 vezes 3, 24, sobra 1. Põe uma vírgula, põe um 0,
3 vezes 3, 9. E aqui eu já tenho a minha resposta, 58,3%, alternativa correta, letra D. Agora a gente vai para a questão número 32. Questão 32 da FCC. Em uma cidade, dentre os meios de transporte sobre duas rodas, bicicletas e motos, 12,5% são bicicletas. Então você tem aí bicicleta, você tem 12,5%. Se a gente for colocar moto, quando a gente juntar os dois, tem que dar um total de quanto? 100%, considerando tudo. Então aqui eu vou ter 87,5%. Esses valores eu posso representar em forma de fração. Então, colocando aqui como uma fração irredutível, como é que a gente faz? 12,5 sobre 100. Aí a gente faz o seguinte, anda uma casa, fica 125 sobre 100, aí vai aparecer um zero. Esse zero é a multiplicação aqui, que eu multipliquei em cima e embaixo por 10. Vou fazer aqui certinho, ó. Vezes 10 dá 125, vezes 10 dá 1000. Agora a gente vai simplificar. Simplificando aqui por 5, 125 por 5 dá 25. 1000 dividido por 5 dá 200. Aí vai simplificar aqui por 5 de novo. 25 por 5 dá 5. E 200 dividido por 5 dá 40. Por 5 novamente, 1/8. Então, 12,5 corresponde a 1/8. Se aqui corresponde a 1/8, a quantidade 87,5% representa 7/8. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui nessa questão é calcular a razão entre bicicletas e motos que você tem. Então, você tem aí 1/8 para 7/8. Então, você pode eliminar aqui o 8 com 8, ficou 1/7. Significa que a cada uma bicicleta que você tem 7 motos. Essa é a tua relação inicial. Aí, a fim de aumentar a participação de bicicletas, o prefeito incentivará o aumento no número de bicicletas e a diminuição no número de motos. O valor de X para o aumento, o valor de X para aumentando o número de bicicletas em X% e simultaneamente reduzindo o número de motos em X%, dobrar. Então ele quer aumentar aqui para ficar o dobro. Então qual que é o dobro? Vou colocar assim, dobro de 1/8. Atualmente eu tenho uma relação de 1/8, 12,5%. O dobro é multiplicar por 2. Então 2 vezes 1/8 vai ser 2 sobre 8, que corresponde a 1/4. Só que se você tiver agora 1/4, aqui é a situação pós-aumento. Aumento barra redução. Você vai aumentar em um e você vai reduzir no outro. Então, a situação pós aí vai ser o seguinte. Você vai ter bicicleta 1/4 e, consequentemente, você vai ter moto 3/4. Então, a tua nova razão aqui, a razão linha entre bicicleta e moto, vai ser 1/4 por 3/4. Então, vai ser 1/3. Você vai ter aí uma bicicleta para cada 3 motos. Essa é a nova razão. E essa razão vai acontecer quando você fizer o quê? Quando você der um aumento aí de X% no número de bicicletas e uma redução de X% no número de motos. Como que a gente vai colocar aqui esse aumento e essa redução? Você tem aí 1/7, que é a razão inicial, e você vai multiplicar por um aumento aqui, a parte de cima corresponde à quantidade de bicicleta, então vai ter um aumento aí de X%, e a parte de moto vai ter uma redução de X%. Vai aumentar X para um e reduzir para o outro. E vai te levar a um número de 1/3, que é a nova relação. Na nova relação você tem o dobro da quantidade de bicicleta e, consequentemente, quando você calcular o dobro, que vai dar 1/4, você vai ter aí 3/4, que é o número de motos. Aqui a gente vai multiplicar meios pelos extremos, então vai ficar 3 vezes 1 mais x igual a... Tá, eu multipliquei esse vezes esse, e agora eu vou multiplicar esse vezes esse. Vai ser 7 vezes 1 menos x. 3 mais 3x é igual a 7 menos 7x. Vou passar esse menos 7x para o outro lado, vai ficar 3x mais 7x igual a 7 menos 3. 10x é igual a 4. Logo, teu x vai ser 4 sobre 10, ou 2/5. Como eu quero o meu valor em porcentagem, eu vou pegar 2/5, que é a relação que eu tenho, tá? O valor que eu vou encontrar aqui, eu quero em porcentagem, então vou multiplicar por 100. 100 dividido por 5 dá 20. 2 vezes 20 dá 40%. Então, esse valor de x que ele tem que aumentar na bicicleta tem que ser 40% e reduzir 40% no número de motos para que ele tenha essa relação nova aí, que é o dobro. Questão 33. Em um determinado estado, 30% dos domicílios, e aí essa questão foi anulada, mas ela foi anulada porque provavelmente ele errou aqui. Aqui deveria ser municípios,
Então você tem aí, estão na zona rural e os demais na zona urbana. Então você tem um estado, que eu vou chamar de E, onde você tinha 30% dos municípios e não domicílios, que estariam aqui na zona rural, 30% de E está na rural. E você tem aí 70% dos municípios, 70% de E, estaria na urbana. Sabe-se que apenas 80% dos municípios desse estado têm agências bancárias. Então, desse total, você ainda tem uma segunda relação, que é 80% do estado, né? 80% dos municípios do estado que vão ter agências bancárias. Sabendo que exatamente metade dos municípios da zona rural, quanto que tem na zona rural? Na zona rural tem 30% de E. Então, ele já sabe aqui, ó, que metade, 15% de E, tem agência bancária. A porcentagem de municípios da zona urbana sem agência. Cuidado na hora da leitura, tá? Ele não quer com agências, ele quer sem agência. Por que isso? Porque você tem que saber o seguinte. Aqui está falando com relação à zona rural. Da zona rural, 15% tem agência, tá? 15% tem agência. Então, como você sabe o seguinte, vou recapitular aqui para não ter erro. Você tem aí um estado, 30% do estado está com agência, é zona rural, 30% dos municípios desse estado e 70% representa a zona urbana. Da zona rural, metade, né? Metade tem agências. Então eu sei que 15% do meu estado que está lá na zona rural tem agências. Tudo bem. Agora, como eu sei que 80% do estado, 80% tem agências, quantos por cento? Aí você vai ter que lembrar o seguinte, ó. 65% do estado, 65% do estado que tem agência está na zona urbana. 65% que tem agência está na zona urbana. E como você sabe que a tua zona urbana representa 70%, qual é a conclusão? Se eu tenho 70% dos municípios que estão na zona urbana e desses 70% eu sei que 65% tem agência, 65%, então quanto é que vai sobrar da minha zona urbana que não tem agência? 5%. Então 5% do meu estado, 5% aí dos municípios desse estado, eles não vão ter agência, né? A porcentagem de municípios das zonas urbanas sem agências bancárias em relação ao total de municípios do estado é 5%, alternativa correta, letra E. Isso você pode fazer aí considerando também um valor. Você pode colocar aqui um valor 100. Eu tenho 100 aí, 100 municípios. Eu vou fazer com valores para você ver como vai dar certinho. 30% está na zona rural. Então, eu tenho 30 municípios na zona rural, 70 municípios na zona urbana. Tudo bem. O que ele fala com relação a esses 100? 80% tem agência. Então, eu tenho 80 municípios que têm agência, com agência, onde 50% dos que estão na zona rural tem agência. Então, eu tenho aqui 15 agências na zona rural. Consequentemente, eu tenho 65 agências na zona urbana. 15 com 65 dá os meus 80. Se eu tenho 70 agências na zona urbana, 70 municípios na zona urbana, e desses 70 eu tenho 65 que têm agência, quantos não têm agência? 5 municípios. 5 estão sem agência. 5 dividido por 100, quanto é que vai dar? 5%. Então você poderia colocar sim um número e fazer que o resultado ia ser o mesmo se você coloca aqui em função de E ou se você coloca em função desse valor. Letra E. Essa questão foi anulada porque aqui não seria domicílio, seria municípios. Só por isso. Questão 34. Desconsiderando as inflações, o orçamento público de determinado município em 2018 foi 10% menor do que o orçamento público no ano anterior. Então eu tenho aqui 2017, que eu vou ter um orçamento X. Esse X, quando ele não existe, você pode chamar de 100. Tua conta vai dar certo do mesmo jeito se você colocar X ou colocar um valor para resolver. Então, em 2018, ele disse que foi 10% menor. Então, eu posso dizer que foi 90% de X, ou eu posso dizer que foi apenas 90%, 10% menor. Posso usar um número que vai dar certo do mesmo jeito. Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior do que em 2018. Então, em 2019, você vai ter aí 10% a mais, né? A mais que
em cima de quanto? Em cima de 90% de X. Então, nesse caso, eu acredito que seja mais fácil você observar por aqui, ó. Como eu vou aumentar aqui 10% desse valor, 10% de 99, então ele vai passar a ser 99. Então, é muito mais fácil você considerar um valor 100 e fazer o problema. E aí ele diz o seguinte: sabendo-se que em 2020, ainda tem aqui 2020, o orçamento público desse município foi 10% maior do que em 2019. Então, em 2020, aumentou mais 10% do que o anterior. Então, mais 10% aqui vai ser 99 mais 9,9. 99 mais 9,9 dá 108,9. Então, é verdade afirmar que comparado a 2017, e aí a comparação de 2020 vai ser com relação a 2017. Então, fazendo essa comparação, você tem aí 108,9 com relação a 100. Então, quanto é que é teu aumento aí? Teve um aumento. O teu aumento aqui de 108 com relação a 100 vai ser de 8,9%. É muito mais fácil você considerar um valor 100. Letra C. Questão 35 da FCC. Em uma mistura de água e óleo, o óleo corresponde a 20% do volume. Então você vai fazer o seguinte: você tem que ter macete. Eu vou considerar que tem 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Então a mistura aqui é o seguinte: é 80% de água. Então eu vou ter 800 ml de água e 200 ml de óleo. Se 25% da água na mistura evaporar, então 25% de 800. 800 vezes 25%, olha como é que fica facinho. 8 vezes 25, 200. Então, daqui eu vou ter que reduzir 200 ml porque evaporou. Então, a minha nova configuração aqui vai ser 600 ml de água e 200 ml de óleo, porque só quem evaporou foi a água. O volume de óleo passará a corresponder em porcentagem. Então, vai ser 200 dividido pelo total, que é 800. 800 é 200 mais 600, vezes 100%. Tá? Para ter vezes 100 para dar em porcentagem. Então, você vai ter aqui 2 zeros com 2 zeros, 200 dividido por 8, 200 dividido por 8. Ah, estou com dificuldade, simplifica. Fica 100 para 4. Ah, não consigo ainda. 50 para 2. Se você não conseguir 50 para 2, pelo amor de Deus, né? 25%. Letra C. Questão 36. Foram produzidas camisetas brancas que estão sendo estampadas por Mateus. Tudo bem. Mateus estampou 40% do total. E sabe-se que se estampar mais 12, terá concluído 55%. Olha, se ele estampou 40% e se ele estampar mais 12 vai para 55%, então a gente pode fazer assim, ó, 55 menos 40, 5, ó, eu vou ter aqui, ó, que 12 camisetas, deixa eu apagar aqui, não ficou legal? Ó, 55 menos 40 dá 15%. Então, 55% menos 40% vai dar 15%. Então, significa que 15% corresponde a 12 camisetas. Essas 12 camisetas que ele estampar a mais, não vai levar de 40 para 55? Então, corresponde a 15%. Se eu quiser 100%, eu só coloco que é igual a x e faço meios pelos extremos. Então, eu vou ter aqui 15x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 15. Eu posso dividir aqui os 120 por 15. 120 por 15 dá 8. E repito 0. Então, significa, ó, que o número total de camisetas brancas produzidas foi igual a 80. Aí eu vou ter a letra A na minha questão 36 como resposta correta. Vamos para a próxima questão, 37. Ana aplicou R$1.000 em um investimento que rendeu 8% no primeiro mês e 6% no segundo. Então, ela tinha R$1.000. Esses R$1.000 no primeiro mês rendeu aí 8%. Então, ele passou aí. Quanto que é 8% de 1.000? Vamos calcular. 8% de 1.000. Opa, coloquei um zero a mais. 1.000, corta esses 2 zeros com esses 2 zeros. 8 vezes 10, 80. Então, R$80. Então, no primeiro mês, passou aqui para R$1.080. Aí, depois teve mais 6%. Então, vamos calcular 6% de 1.080 para ver quanto é que dá. 6 sobre 100 vezes 1.080. Aí, aqui um zero vai com um zero. Vamos multiplicar 6 vezes 108. 6 vezes 8, 48, vai ao 4. 6 vezes 0, 0, desce o 4. 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho aqui 648 dividido por 10. 64,80, que é dinheiro. Então, eu vou pegar o meu 1.080 e vou somar com 64,80 para ver quanto é que dá. 0, 0, 4, 14 vai 1. Ficou 1.144,80. Tá? Que é 64,80. Então,
Ao final aqui do processo, quem que foi aqui? Ana. Ao final do processo, Ana tem R$ 1.144,80. Tudo bem. O que aconteceu? Beth aplicou R$ 1.000 também em um investimento que após dois primeiros meses rendeu 14%. Então a Beth, ela também tinha R$ 1.000, colocar assim, Beth, ela também tinha milão e ela aplicou, só que teve um plus aqui de 14%. 14% de R$ 1.000 vai dar 140. Então, ao aplicar esses R$ 1.000 e render 14% depois de 2 meses, ela tem R$ 1.140. Note que Beth rendeu menos do que Ana, porque Ana teve 8 e depois teve 6. 6 em cima do que ela rendeu no primeiro mês aqui. Que o investimento dela rendeu no primeiro mês. Comparando os ganhos de Ana e de Beth, é correto afirmar que após os 2 primeiros meses, Ana ganhou R$ 4,80 a mais do que Beth, né? 4,80, porque ela tem 1.144,80 e a outra só tem 1.140. Alternativa correta, letra B. Questão 37. Questão 38. Um scanner foi programado para, a cada cópia, reduzir 20% do tamanho original de um documento. Uma cópia foi feita nessas condições. Em seguida, essa cópia passou pelo mesmo processo mais uma vez. Como consequência disso, uma nova redução de 20% foi aplicada. E assim sucessivamente outras vezes. E aí ele não me diz quantas vezes. Qual é o número mínimo de reproduções para que a cópia fique menor que 40% do documento original? Vamos supor que eu tenho um documento original que tenha 100 centímetros quadrados. Eu quero que a quantidade de cópias, N, que eu não sei quantas vezes, deixe o meu documento menor do que 40% do original. 40% do original aqui seria 40 centímetros quadrados. Então a gente vai pegar o 100, vai aplicar aqui a primeira redução de 20%, então menos 20% aqui, 100 menos 20% de 100 vai cair para 80 centímetros quadrados. Nota que ele não me deu um valor inicial, não deu, joga um 100 aqui que vai dar certo. Aí agora a gente vai tirar 20% de 80. Quanto que é 20% de 80? Vamos fazer 0 vai com 0, 0 vai com 0, 2 vezes 8, 16. Aí você vai fazer 80 menos 16. 4, 7 menos 1, 6. Então passou a ser agora 64. Aí eu vou calcular aqui também menos 20% de 64. Vou fazer de outra forma para você fazer rapidão. 64 é 100%. Então você pega aqui, ó, 6,4 corresponde a 10%. Como você quer 20, é só você fazer 6,4 mais 6,4. 8, 12,8. Então de 64, você vai subtrair 12,8. Aqui empresta 1, fica 2. 3 menos 2, 1. 6 menos 1, 5. Então vai passar a ser 51,2. Ainda não deu aí um número menor que 40. Vou calcular de novo. 20%. Vou subtrair 20%. Só que dessa vez eu vou fazer rapidão. Eu vou fazer 5,12 com mais 5,12, que é os meus 20%. 4, 2, aqui vai dar 10. Então eu vou subtrair 10,24 de 51,2. Menos 10,24. Aqui vai emprestar 1. Vai ficar 10 menos 4, 6. Aqui ficou 1. Empresta 1 também. 11 menos 2, 9. E aqui 50 menos 10, 40. Então tenho 40. Opa, deixa eu organizar aqui. Vou tirar esse rascunho. Então agora eu passei a ter 40,96 centímetros quadrados. Tá? Quando eu reduzir aqui a próxima vez 20%, com certeza esse número vai ser menor que 40%. Então eu vou ter aí 1, 2, 3, 4. E aí quando eu fizer a quinta redução, eu vou chegar a um número menor que 40%. Alternativa correta, letra C. Questão 39. Juarez é vendedor de bolas. Ele possui para vender 15 bolas vermelhas, 10 bolas verdes. Após algumas horas, verificou-se que Juarez vendeu 60% das bolas vermelhas. Então 60% de 15, 0 vai com 0. 6 vezes 15, 90. 90 por 10, 9. Então após uma hora ele vendeu 9 das vermelhas. E 56% do total de bolas. Então 56% de 25, porque o total é 15 mais 10. Então aqui você vai simplificar, 25 com 100, vai ficar 56 por 4. 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4. Aqui vai dar 28 por 2, que vai dar 14. Então depois ele vendeu 14. Então significa que ele vendeu quantas verdes? Vendeu 5 bolas verdes, 5 com 9, 14. O que ele quer saber? É correto afirmar que a quantidade de bolas verdes que Juarez vendeu é 5, questão 39, letra A.
E a última questão, questão 40, diz o seguinte: uma loja oferece a seguinte condição de pagamento a prazo na compra de um ar-condicionado: 20% na entrada e o restante em 8 parcelas iguais de R$ 110. Então, se ele deu 20%, isso aqui representa 80%. Vamos calcular 80%. 8 vezes 110, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1 é 1, 8 vezes 1 é 1. Então, 880 corresponde a 80%. Se eu quiser saber aqui quanto que é o meu 100%, eu posso chamá-lo de x. Então, aqui eu vou ter o seguinte: esse 0 pode cortar com esse, tá? Então, eu vou ficar com 8x igual a 8.800, que é 10 vezes 880. X é 8.800 dividido por 8. 88 por 8 dá 11. Então, eu tenho aí R$ 1.100 é o valor do meu produto. Se o pagamento for feito à vista, a loja oferece um desconto de 10%. Então, o preço desse ar-condicionado para pagamento à vista é de... Então, se ele der 10% de desconto, 10% é 110, tá? Então, tem aí 10% de 1.100, 0 vai com 0, 10 no caso aqui, 10%. Zeros vão com zeros, 10 vezes 11, R$ 110. Então, se você pegar aqui 1.100 e subtrair pagamento à vista, né? Pagamento à vista, você vai ter 1.100, que é o valor do produto, menos os 10%, que é 110. Chegando ao total aí de R$ 990. Alternativa correta, letra C. O gráfico a seguir representa o rendimento médio mensal real de todos os trabalhos das pessoas de 15 anos ou mais de idade em 4 unidades da Federação: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, entre os anos de 2014 e 2015. Em 2015, no Distrito Federal, o rendimento médio mensal real de todos os trabalhos da referida população é superior ao de Goiás no mesmo período. Assim, o Distrito Federal tem rendimento superior ao de Goiás em uma porcentagem. Então, como a gente vai analisar aqui 2015, olhando aqui no gráfico, a parte de 2015 é essa cinza mais escurinha aqui. Então, temos aí 3.553 no Distrito Federal sobre 1.787 aqui em Goiás, que nós vamos multiplicar por 100 para descobrir aqui a porcentagem. A divisão desses dois valores aqui vai dar aproximadamente 1,99. Multiplicando por 100, vamos encontrar 199%. Então, quanto que passou de 100%? Passou 99%. Então, o Distrito Federal tem um rendimento superior ao de Goiás em uma porcentagem de 99%, o que vai enquadrar ele aqui: maior que 75 e menor que 100. Alternativa correta, letra D. Questão 42. Elisa fez um exame de sangue para verificar sua glicemia em jejum. O resultado foi 260 mg por decilitro. Então, ela tinha aqui 260. Seu médico prescreveu remédio, dieta e exercício para que alcançasse a taxa de 110. Ela quer passar a ter 110, que seria sua meta. Um mês após o início do tratamento, em um segundo exame, verificou-se que sua taxa diminuiu 40%. Então, vamos calcular 40% de 260 para a gente fazer essa redução aí. 0 vai com 0, 0 vai com 0, 26 vezes 4, 104. Então, de 260, se a gente tirar 40%, vamos tirar 104. 10 menos 6, 10 menos 4, 6, 5 menos 0, 5 e 2 menos 1, 1. Então, ela passou aqui com a redução de 40% a ter 156 na glicemia. Elisa continuou o tratamento e 20 dias depois, em terceiro exame, constatou-se que sua taxa havia diminuído 20%. Então, depois de 20 dias, ela reduziu aqui 20% desse resultado que ela teve. Então, 20% de 156, quanto é que vai dar? 0 vai com 0. 2 vezes 156, 312 por 10. Então, nós vamos ter aqui 31,2. Esse é o valor que nós vamos reduzir aqui do 156. Então, 156,0 menos 31,2. Presta 1 aqui, vai ficar 10 menos 2, 8. 5 menos 1, 4. 5 menos 3, 2 e 1. Então, ela está com 124, mas ela queria ficar com 110. Significa que ela está com um valor superior aí de 14,8 miligramas por decilitro. Questão 43. Em uma escola de ensino fundamental e médio, foi realizada uma eleição para a escolha do novo diretor. O vencedor foi eleito com 68% dos votos válidos. Sabe-se que foram 2.450 votos válidos. Quantos votos recebeu o vencedor? 68% de 2.450. Então, 0 vai com 0. Você vai multiplicar aqui 68 vezes 245. 8 vezes 5, 40. Põe o 0 e vai o 4. 8 vezes 4, 32. Com 4, 36. Vai o 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. 1960. Agora, 6 vezes 5, 30. Vai um 3.
6 vezes 4, 24, com 3, 27, vai um 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. Então tem aqui 0, 6, 6, 6, 1, tá? 9 com 7, 16, vai 1, 6 e aqui 1. Então nós temos aí 1, 6, 6, 6, 0, dividido por 10. Só cortar o 0 aqui, o resultado que nós temos, a quantidade de votos foi 1.666, alternativa correta, letra B. Questão 44. Na compra de um aparelho celular, Leonardo obteve um desconto de 15% por ter efetuado o pagamento à vista. Se o aparelho custava R$ 1.380 e teve um desconto de 15%, quanto Leonardo pagou por ele? Então vamos calcular 15% de 1.380, 0 vai com 0, quanto é 15 vezes 38? Vamos fazer aqui embaixo. 15 vezes 138. 5 vezes 8, 40, põe o 0 e vai o 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 8, 3, 1. 0, 17 vai 1. 7 com 3, 10 vai 1. Então temos aqui 2.070 dividido por 10. Então teve R$ 207 de desconto. Se ele iria pagar 380, vamos subtrair o 207. O 8 empresta 1, fica 10 menos 7, 3. 7 menos 0, 7. 3 menos 2, 1. E 1 menos 0, 1. Então nós temos aí R$ 1.173, alternativa correta, letra B. Questão 45. Em uma transação de compra de um imóvel, ficou acordado que os vendedores pagarão uma comissão de R$ 10.800 à imobiliária. Sendo 180 mil o valor do imóvel, a comissão representa desse valor o percentual de... Então, nós temos o seguinte, quanto que representa 10.800 de 180 mil? 180 mil. Então, é só multiplicar aqui por 100 para ter a porcentagem. 2 zeros vão com 2 zeros aqui, mais 2 zeros vão com esses outros 2 zeros, ficou 108 dividido por 18, que vai gerar para nós aí 6%. Alternativa correta, letra E. Questão 46. Segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, PBE, do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, o rendimento médio de um veículo abastecido com etanol é 30% menor do que o seu rendimento quando abastecido com gasolina. Se em um dado posto de combustível o litro do etanol estiver custando R$ 2,80, qual deve ser o valor do litro de gasolina para que o abastecimento com esse combustível seja equivalente ao etanol? Então ele quer que seja equivalente. Então significa que esse 2,80 vai representar para nós apenas 70%. Então, como nós queremos que ele fique equivalente, vamos trazer ele para o 100%. Vamos ter aqui 70x igual a 2,80 vezes 100 dá 280. 0 vai com 0. X vai ser 28 sobre 7. Vai ser 4. Então, para que fique equivalente, ele tem que vender a gasolina por R$ 4,00. Alternativa correta, letra C. Questão 47. O valor de R$ 1.000 foi dividido em duas aplicações, A e B, de modo que o valor da aplicação A foi 60% do valor da aplicação B. Então você tem R$ 1.000, tem milão, vai dividir para A e para B. B você vai aplicar em X e o A você vai aplicar 60% de X, é o que ele está dizendo. Quando somar os dois tem que dar R$ 1.000. Então você vai ter 0,6x mais X igual a R$ 1.000. Então 1,6x é igual a R$ 1.000. Vai passar o 1,6 dividindo aí o R$ 1.000, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai andar uma casa, vai ficar 1.000, era 1.000, né? Vai ficar agora 10.000 dividido por 16. 10.000 dividido por 16. Então, quanto que dá 10.000 por 16? Podemos fazer assim, 5.000 por 8, simplifiquei por 2, em cima e embaixo. Ainda tá grande, né? O valor eu posso fazer o seguinte, ó, 2.500 por 4. Posso fazer 2.500 por 4, aqui já dá para a gente fazer. Vamos fazer 2.500 dividido por 4, vai ser o quê? 6 vezes 4, 24. Sobra 1, desce o 0. 2 vezes 4, 8. 2 desce o 0, 5. 5 vezes 4, 20. Então, quando a gente dividir aqui 1.000 por 16, é a mesma coisa dividir 2.500 por 4, vai dar 625. Só que ele não quer esse valor e vai ter ele por aqui, ó. Vai? Tem não. Melhor ainda que não confunde. Nesse contexto, o valor colocado na aplicação A foi 60% de X. Se a gente encontra o valor de X aí 625, como que a gente calcula 60% de X? A gente pode multiplicar por 0,6 ou pode fazer assim também, ó. Tem duas formas de fazer. Ou você pega o 0,6 e multiplica por 625, ou você faz
6 décimos vezes 625. É 60% também, mesma coisa. Então, você vai multiplicar em cima e depois dividir por 10. Multiplicando 6 vezes 625, você vai ter 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Vai 1. 6 vezes 6, 36. E 1, 37. Então, você teria aqui 3.750 dividido por 10, 375. Então, ele aplicou desses R$1.000, 625 em B e 375 em A. Alternativa correta aqui, letra E. Questão 48. Considere a tabela a seguir. Então, ele me dá aqui a taxa de mortalidade infantil no Brasil por 1.000 em 1940 e em 2018. Com relação a 1940, em 2018 houve uma diminuição percentual na taxa de mortalidade infantil de aproximadamente. Então, quanto que diminuiu daqui para cá? 146,6 menos 12,4. 2, 4, 3. Diminuiu 134,2. Então, ele quer saber o percentual. Então, a gente vai fazer assim, 134,2 dividido por 146,6 vezes 100. Nós vamos encontrar aqui uma porcentagem aproximada de 91,5%, alternativa correta, letra A. Questão 49. Considere a seguinte informação para responder a questão. Em 2019, o número de pessoas atendidas em uma repartição pública no mês de novembro foi 15% menor do que o número de pessoas atendidas na mesma repartição no mês de outubro. Então, em novembro, você só teve aí 85% dos atendimentos de outubro. 85% de outubro. Se no mês de outubro o número de pessoas atendidas foi igual a 140, então, para saber o número de pessoas atendidas em novembro, podemos corretamente efetuar a seguinte operação. Então, em novembro, eu vou ter aí 0,85, que é 85%, do que foi atendido em outubro, que é 140. Pode vir assim, ou eu posso ter 140 vezes 0,85. A ordem aqui não vai interferir porque nós temos uma multiplicação. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. E a questão 50, para finalizar esse bloco, dessas 10 questões, considere a seguinte informação para responder a questão. Em 2019, o número de pessoas atendidas numa repartição pública no mês de novembro foi 15% menor do que as pessoas atendidas na mesma repartição no mês de outubro. Então, novembro, 85% de outubro. Sabendo que no mês de novembro foram atendidas 136 pessoas, o número de pessoas atendidas no mês de outubro foi, então, em novembro, 136, 85% é 85 sobre 100, vezes a quantidade atendida aqui em outubro. Então, o 100 vai passar multiplicando, vai ficar 100 vezes 136, dá 13.600. Dividido por 85, nós vamos chegar aqui ao resultado de 160. A alternativa correta será a letra C.